No mesmo dia em que a NASA demitiu milhares de funcionários, uma varredura rotineira do Perseverance revelou uma mancha tênue, mas inegável, precisamente no local previsto para 3 segundo o Atlas. A confirmação da existência do objeto é certa, embora desperte indagações bem mais enigmáticas. As imagens recentes vão além de exibir algo peculiar sobre 3 Atlas. Elas desvendam um intruso interestelar envolto em uma coma rica em dióxido de carbono, com sinais intrigantes de água, um halo voltado para o Sol, polarização anômala e, o mais desconcertante, vestígios de níquel sem qualquer ferro associado. Nada disto se enquadra nos padrões conhecidos para cometas ou asteroides. Estamos perante o início de uma mera coincidência cósmica natural, ou algo intencionalmente ocultado? As provas concretas exigem uma investigação mais aprofundada. 3 de outubro de 2025. Enquanto as imagens de alta resolução dos orbitadores marcianos continuam retidas, a câmara de navegação do Perseverance registrou discretamente uma série de capturas que alteraram por completo o debate. 20 frames consecutivos, sobrepostos pelos engenheiros da missão, exibem uma mancha oblíqua e fraca que desliza pelo céu noturno de Marte, exatamente na posição antecipada para a Triaina Atlas. O alinhamento não é aproximado. Recorrendo à efeméride do horizonte do JPL, a trajetória projetada atravessa as mesmas coordenadas de pixels em cada frame, a velocidade exata de um objeto a passar por Marte a quase 60 km por segundo. Não se trata de um raio cósmico nem de um satélite errante. A mancha não desaparece nem salta entre as exposições. Ela delineia um arco suave e constante, coincidente com o movimento celeste do cometa dentro de uma fração de grau. O processo é elementar, mas eficaz. Cada imagem, captada com segundos de intervalo, é ajustada à posição do rover e à orientação da câmara. Ao empilharem-se digitalmente estes 20 frames, o ruído aleatório dissipa-se e os elementos persistentes ganham nitidez. O que sobra é uma linha fina e alongada, ligeiramente acima do limiar de ruído, mas de forma incontestável autêntica. O momento é exato. A sequência iniciou-se logo quando 3 Atlas atingiu o ponto de maior proximidade a Marte, uma fase planeada com semanas de antecedência pela equipa da missão. A probabilidade de um artefato casual surgir no local exato, no instante previsto, ao longo de 20 exposições, é infinitesimal. Nenhum outro instrumento à superfície de Marte detetou algo semelhante. Os dados brutos, ainda não divulgados ao público, foram discretamente validados por vários especialistas em imagem do JPL. Cada um examinou defeitos de sensores, impactos de raios cósmicos e artefactos atmosféricos. Nenhum explica o fenômeno. A única interpretação viável é que o Perseverance, por mero acaso aliado a um planeamento meticuloso, apanhou o visitante interestelar em pleno movimento. Isto não equivale ao retrato detalhado que orbitadores como o HRSE ou o Mars Express poderiam oferecer. A mancha é demasiado difusa e remota para revelar traços estruturais. Sem indícios de cauda, sem vislumbre de núcleo ou jatos. Mas constitui prova fotográfica direta de que 3 segundo Atlas estava lá, deslocando-se precisamente como previsto numa órbita que nenhum satélite marciano ou detrito conhecido poderia imitar. Num contexto em que os canais oficiais silenciaram, o empilhamento de 20 frames do rover surge como a única validação em tempo real desde a superfície marciana. É um indício provisório, uma evidência que clama por prossecução e um lembrete acutilante de quanto ainda se esconde nos dados embargados dos orbitadores. Por enquanto, a mancha do Perseverance é o único ponto de referência num oceano de dúvidas. Ela atesta a realidade do objeto, mas deixa suspensas todas as questões mais profundas sobre forma, composição e origem. Até que as imagens de alta resolução dos orbitadores sejam libertadas, esta linha tênue é o que separa a especulação do facto. Por todo o sistema solar, uma rede de telescópios e sondas direcionou os seus sensores para Theia e Atlas, cada um recolhendo uma peça distinta do enigma. O telescópio espacial James Webb, ao operar no infravermelho, detetou uma coma dominada por dióxido de carbono. A relação dióxido de carbono para a água, com base no NIR-SPEC do Webb, fixou-se em perto de 8 horas e 1, uma magnitude superior à maioria dos cometas do Sistema Solar, onde a água geralmente predomina. O telescópio ultravioleta Swift adotou uma perspectiva distinta, à procura das assinaturas habituais de água e hidroxilo.
As linhas de emissão ultravioleta esperadas, hidroxilo a 308 nanômetros e água a 160 nanômetros, surgiram débeis, mal acima do fundo. Em contrapartida, o Swift registrou um sinal mais intenso do que o previsto na banda de monóxido de carbono, reforçando uma composição volátil bem atípica. Ao mesmo tempo, uma equipe de polarimetria, recorrendo ao instrumento 4MIR2 do Very Large Telescope, mediu uma polarização linear de menos 2,77% a um ângulo de fase de 7 graus. Isso não é mero desvio estatístico. A maioria dos cometas exibe polarização positiva nestes ângulos, e só uns poucos mergulham no negativo, tipicamente devido a grãos de pó finos e altamente refletores. Mais estranho ainda, o ângulo de inversão, onde a polarização passa de negativa para positiva, situou-se pouco acima dos 17 graus. Para comparar, os cometas clássicos rondam os 21 graus. A consequência é que a Comet Triassic Atlas aloja grãos de pó com dimensões e composição inéditas em qualquer catálogo anterior. O telescópio espacial Hubble, ao observar luz visível, captou um amplo halo orientado para o Sol que desafia o modelo padrão de cometa. Em vez de uma cauda antissolar luminosa, a dispersão à luz difusa estende-se em direção ao Sol, criando um leque assimétrico. As simulações indicam que isso pode resultar da dispersão frontal provocada por partículas compactas ou alinhadas de forma invulgar. Contudo, a intensidade e a configuração não coincidem com nenhum cometa registrado nos arquivos. O espectrógrafo ultravioleta dos telescópios de grande dimensão revelou mais uma irregularidade. Na fase gasosa, uma linha espectral correspondente ao níquel neutro surgiu de forma recorrente, mas a linha do ferro, que se esperava mais forte ou pelo menos equivalente, estava ausente. Isto não é um pormenor insignificante. Em todos os cometas bem estudados, o ferro supera o níquel por um fator de pelo menos 10. Aqui, o níquel surge isolado. Experiências laboratoriais apontam que ambos os elementos deveriam vaporizar e dissociar-se fotossinteticamente sob a luz ultravioleta solar a uma taxa quase idêntica, tornando esta separação difícil de justificar por processos químicos ou térmicos convencionais. 5 observatórios, 5 anomalias distintas. Cada instrumento corrobora que o Trace Atlas não se revela apenas distinto numa única longitudade de onda ou perspectiva isolada. As irregularidades acumulam-se, uma coma rica em dióxido de carbono, linhas de água suprimidas, polarização negativa, um halo de poeira solar e emissão de níquel isolada. Nenhum cometa no registro moderno preenche todas estas condições. O fenômeno não se resume a um enigma fotográfico. Trata-se de um quebra-cabeças multi-instrumental que questiona a própria noção do que um cometa pode ser. No final de agosto, enquanto os telescópios se apressavam para obter uma visão mais nítida do Trace Atlas, um tipo bem diferente de observação começou a circular em fóruns privados. Grupos de visão remota, incluindo um dirigido por Birgit Dvarsky, iniciaram uma sequência de sessões cegas direcionadas a um objeto astronômico sem nome. Os participantes descreveram, com termos surpreendentemente semelhantes, um dispositivo do tamanho de um pendrive incrustado numa massa gelada muito maior. Alguns referiram pulsos ou sinais emitidos para fora, como se o objeto estivesse a transmitir. Outros mencionaram padrões complexos ou marcas, que uns quantos apelidaram de grafite, gravados numa superfície metálica lisa oculta sob camadas de poeira e gelo. Nenhum dos observadores sabia o que lhe cabia descrever. As coordenadas e o contexto foram retidos até ao fim das sessões. Estas decorreram antes do sobrevoo de Marte, quando apenas um punhado de astrônomos conhecia a trajetória do Trace Atlas. As descrições, embora vívidas, mantiveram-se especulativas, com baixa confiança segundo padrões científicos, mesmo enquanto as imagens oficiais permaneciam guardadas. A ideia de um implante tecnológico, algo concebido e não apenas à deriva, começou a confundir a fronteira entre especulações marginais e debate público. O HRSE, a câmara principal do Mars Reconnaissance Orbiter, estava pronto para uma captação histórica. A oportunidade era exígua, apenas algumas horas enquanto o Trace Atlas passava perto de Marte, suficientemente próximo para que as sondas em órbita distinguissem estruturas que os telescópios terrestres só podiam conjecturar. No entanto, à medida que o sobrevoo se aproximava e passava, nenhuma imagem surgiu. Os canais oficiais da NASA, habitualmente ágeis na partilha de novas paisagens marcianas, limitaram-se ao silêncio.
A Agência Espacial Europeia confirmou que as suas Mars Express e Trace Gas Orbiter haviam registrado o evento, mas retiveram as fotos, invocando uma análise de dados em curso. A telemetria bruta continuou a chegar para operações críticas da missão, mas os frames científicos, aqueles capazes de esclarecer questões de forma e composição, ficaram trancados atrás de barreiras institucionais. O momento não passou despercebido a ninguém. Com mais de 15,000 funcionários da NASA em licença sem vencimento devido ao encerramento federal, os canais de comunicação pública da agência abrandaram para um ritmo lentíssimo. As equipas essenciais mantiveram as naves espaciais operacionais e os dados arquivados com segurança. Mas o processamento e a divulgação habituais de imagens de alta resolução foram postergados. A ESA, por seu turno, lidou com os seus próprios entraves administrativos, adiando qualquer lançamento coordenado. Para a comunidade global de astrônomos entusiastas do espaço, o apagão pareceu menos uma medida de precaução e mais uma barreira. Boatos propagaram-se de que as imagens estavam retidas para uma análise mais profunda, ou pior, de que algo nos dados era controverso demais para uma publicação imediata. No vazio, canais não oficiais ganharam proeminência. Fóruns amadores transmitiam cada indício da telemetria bruta, enquanto as redes sociais fervilhavam de conjecturas e irritação. O que devia ter sido um triunfo da ciência planetária, um retrato multissonda e multiângulo de um visitante interestelar, transformou-se num caso de estudo sobre a fragilidade institucional. Justo no instante em que o mundo ansiava por dados claros e autoritativos, o sistema destinado a fornecê-los vacilou. Até que o embargo seja levantado, a história do 3 em Atlas será contada através de rumores, fugas de informação e as manchas mais tênues de Marte. Ao juntar as provas, o caso do 3 em Atlas assemelhasse a uma mão de cartas que nenhum objeto natural deveria possuir. Comece pela primeira. Uma massa tão vasta e densa que, apesar da desgaseificação visível, a sua trajetória mal se altera. Algo nunca observado em qualquer cometa de tamanho comparável. Some a isso uma coma que brilha mais intensamente em direção ao Sol, e não para longe dele, contrariando as regras clássicas para caudas cometárias moldadas pelo vento solar. A seguir surge a química. Repetida detecções sutis de vapor de níquel sem vestígios de ferro, uma combinação que análises em laboratório indicam ser quase impossível de isolar sob o aquecimento solar. Medições de polarização, embora ainda em espera de publicação completa, revelam supostamente uma inversão acentuada a um ângulo inferior ao de quase todos os cometas registrados, sugerindo grãos de poeira com características inéditas nos catálogos conhecidos. A própria órbita constitui mais uma exceção. Em vez de atravessar o sistema solar em ângulo abrupto, o 3R em Atlas segue de perto o plano da eclíptica, passando rente a Vênus, Marte e Júpiter numa sucessão que seria invulgar mesmo para as missões de assistência gravitacional mais precisas. E como se isso não bastasse, o seu percurso cruza uma faixa estreita do céu ligada ao sinal de rádio UAL de 1977, o mais célebre surto inexplicável alguma vez detectado. Qualquer uma destas particularidades isoladamente poderia ser atribuída ao acaso ou a uma limitação observacional, mas no conjunto elas acumulam evidências contra a mera fortuita. A probabilidade de as 7 anomalias surgirem simultaneamente num só objeto é tão reduzida que clama por uma interpretação. Seja esta uma nova classe de visitante interestelar ou algo ainda mais surpreendente. O caso do 3 em Atlas erige-se agora como referência para o quão além pode ir a natureza e ou quiçá um projeto e das nossas previsões. A 29 de outubro registra-se o periélio do 3 em Atlas, a sua aproximação máxima ao Sol a 1,4 unidades astronômicas. É nesta altura que as hipóteses enfrentam o crivo da realidade. Caso se porte como um cometa interestelar comum, o calor poderá provocar desgasificação ou até fragmentação. Mas se o 3 em Atlas for algo mais enigmático, surge aqui a ocasião para o imprevisível, um movimento anômalo, brilho irregular ou emissões que desafiem as leis naturais. A rota é decisiva. A 3 de outubro, passou a escassos 29 milhões de quilômetros de Marte, um roçar por padrões planetários. Dali em diante, ganha velocidade, atingindo o pico de 68 km por segundo no final de outubro. Pós-periélio, o corpo oculta-se atrás do Sol, invisível aos observadores terrestres, detetável apenas por equipamentos de máxima sensibilidade.
Novembro oferece uma janela excepcional. A sonda JUICE da ESA, concebida para as luas de Júpiter, reserva um período dedicado de observação entre 2 e 25 de novembro. Os sensores da JUICE estão otimizados para objetos tênues e velozes, e os responsáveis pela missão alocaram tempo para exames específicos. Se o 3I Atlas se desintegrar, alterar o rumo ou intensificar o fulgor de forma imprevista, a JUICE estará posicionada para registrar. Estas recolhas de dados são essenciais, proporcionando a única visão enquanto o objeto se afasta do Sol antes de reaparecer no céu matinal. No início de dezembro, os astrônomos validam a efeméride. Ao emergir da conjunção solar, a posição do 3I Atlas é confrontada com as projeções. Qualquer desvio mínimo pode indicar erupções, cisões ou desvios de trajeto. David Finzi e a equipa do JPL acompanharão com atenção redobrada. A 19 de dezembro surge o derradeiro controlo, a 1,8 unidades astronômicas da Terra, a última oportunidade para telescópios terrestres obtiverem imagens de alta resolução antes de se perder no espaço interestelar. Uma imagem retocada no Photoshop mostra Michio Kaku a sorrir ao lado de um cometa radiante, acompanhada de uma citação falsa sobre sondas extraterrestres. Na Rússia, os mídias estatais aludem a um encobrimento ocidental, enquanto contas de memes produzem montagens do borrão da Perseverance rotuladas como #Harbinger. O pânico e a sátira entrelaçam-se, impulsionados pelo encerramento da NASA e pela falta de fotografias oficiais. Contudo, enquanto a máquina de rumores aquece, os cientistas reagem. O Observatório Vera Rubin, com escassos meses de funcionamento, ativa uma campanha global de paralaxe. Dezenas de telescópios amadores e profissionais unem esforços para triangular a posição do 3I Atlas na sua reentrada em dezembro. Investigadores do SETI planeiam uma verificação direcionada a 1420 MHz, a linha clássica do hidrogênio, apontando as suas matrizes para o trajeto previsto do cometa. Fóruns outrora cheios de conjecturas fantasiosas agora exibem cartas celestes comparativas, validando cada afirmação. O tumulto da desinformação choca com um afluxo de confirmações organizadas, uma disputa entre lendas virais e medições abertas. A 6 de outubro houve um quase acidente. O asteroide 2025TF, com meros 2 metros de diâmetro, roçou os 419 quilômetros acima da Antártida antes de ser avistado pelos astrônomos. A sua órbita continua incerta, classificada com código de condição 7. Em Marte, equipas detectaram manchas de leopardo, zonas ricas em orgânicos associadas a minerais sensíveis a redox em Bright Angel e Sapphire Canyon. Podem tratar-se das assinaturas biológicas mais convincentes até agora, mas disputas políticas sobre o retorno de amostras arriscam travar o avanço. Em Washington, uma audiência classificada sobre o UAP incluiu um vídeo impactante do Iêmen, de uma esfera luminosa atingida por um míssil Eufire prosseguiu o voo. O Departamento de Defesa mantém o silêncio face à resistência contra denunciantes. Tempestades solares persistem com ventos a ultrapassar os 600 a 770 km por segundo, gerando perturbações geomagnéticas de nível G e auroras vistas até no Colorado e na Hungria. 3 cometas verdes, CEN2025A6 Lemon, CEN2025R2SW e CEN2025K18 Atlas, iluminam o firmamento, com o Lemon a potencialmente atingir magnitude 4. O voo 11 do Starship concluiu o teste final da versão V2, incluindo o impulsionador B-15. A queima de aterragem da SpaceX e o teste de tensão dos azulejos da nave 38. A China Tianwen 2 foi lançada numa missão dupla com duração de uma década. Por outro lado, a NASA enfrenta cortes profundos, em 15 mil funcionários em licença, apenas 3 mil essenciais, e missões principais em risco. A pilha de 20 imagens do rover Perseverance revelou uma mancha tênue na posição prevista de 3I Atlas, dando início a esta investigação. Em 5 observatórios principais, os cientistas registraram uma coma rica em dióxido de carbono, uma assinatura gasosa exclusiva de níquel e valores de polarização que se afastam do comportamento típico dos cometas conhecidos. Contudo, não foram divulgadas imagens de alta resolução de orbitadores de Marte, e achados químicos-chave ainda estão em revisão por pares.
Embora o cartão de anomalias de 7 itens descreva um conjunto excepcional de obstáculos às explicações tradicionais, as respostas definitivas dependem de dados pendentes da campanha JUICE da Agência Espacial Europeia e de reobservações baseadas na Terra nas próximas semanas. As especulações públicas explodiram na falta de atualizações oficiais, mas equipas internacionais coordenam agora verificações de paralaxe e observações SETI direcionadas. Os factos mantêm-se. Em 3 Ilha Atlas mostra desvios mensuráveis face a visitantes interestelares anteriores, e a sua história completa assenta em imagens e espectros ainda retidos ou em análise. Enquanto esses ficheiros não forem tornados públicos, o debate prossegue aberto, baseado no que observamos e no que ainda está oculto.